Deus seja louvado. Eu sou a irmã Sara e venho diante de vocês com o coração humilde e a voz marcada pela lembrança do que vivi, porque Deus me deu ordem para abrir a boca e testemunhar o que Ele fez na minha vida. Hoje eu me coloco com muito temor diante do Senhor e da Irmandade para partilhar um testemunho que começou com promessas e acabou me levando direto para a UTI, mas que terminou em misericórdia. Se você está aí do outro lado e sente um aperto no peito só de ouvir essas primeiras palavras, fique comigo até o fim, porque Deus viu, Deus ouviu e Deus agiu. Aleluia! Lembro do primeiro dia em que pisei na congregação que mudaria minha vida, do cheiro de madeira polida dos bancos, do odor suave de perfume de irmã, do som do órgão ao entoar um hino, do contato frio da água no batismo e do calor das mãos que me afagavam após a oração de joelhos. Desde então fui me apegando à oração de joelhos, ao uso do véu, ao batismo e ao ministério da mocidade, buscando ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nasci numa casa simples, no bairro Jardim Esperança, filha de Dona Celeste e de seu marido Antônio. Cresci ouvindo a Bíblia cedo, embora nossa casa nem sempre tivesse paz. O cheiro da cozinha de minha mãe, o barulho da rua ao entardecer e o som das cadeiras rangendo eram parte do meu dia a dia. Tive feridas emocionais na infância, noites em que a casa estava fria, portas que batiam, palavras que feriam mais do que um arranhão. Aos 10 anos, entrei no grupo da mocidade por obra de irmã Lúcia, que vinha na nossa casa convidando minha mãe. Lembro do perfume de incenso no templo, do murmúrio das orações como um cobertor e do brilho das velas no culto de domingo. Fui aprendendo a orar, a jejuar e a confiar nas promessas. Aos 15 anos, me batizei e senti um novo nascer em mim. Ao longo da adolescência, o ministério, os cultos de domingo, os encontros do cooperador Paulo e as visitas pastorais de pastor João foram forjando minha fé. Tive professores de música como irmã Ana, que me ensinou a cantar hinos, e irmãos como Marcos, que me ajudaram a organizar a mocidade. Foram essas pessoas que me mostraram o valor da congregação e plantaram em mim o desejo de servir. Foi dentro dessa caminhada que conheci o irmão Eduardo, um cooperador respeitado, homem de boa fala e jeito calmo no culto. Ele servia no ministério de acolhimento, ajudava a distribuir livros e sempre vinha com uma palavra serena após o culto. Quando nos aproximamos, parecia que Deus havia unido duas vidas para servir. O namoro seguiu as diretrizes da igreja, oração antes de cada encontro, leitura da palavra juntos, conselhos do pastor João e aprovação do ministério. A festa de noivado teve o cheiro de flores, risos de irmãos e a lágrima emocionada de minha mãe, Dona Celeste. No casamento, a igreja cheirava a vela, o som do piano era constante e eu sentia a mão de Deus sobre nossa união. A promessa era clara e todos oraram por nós. No início do casamento havia jejuns compartilhados, visitas ao ministério, o uso do véu em casa e uma rotina de leitura da Bíblia à noite. Eu acreditava que aquilo era a vontade de Deus. Os primeiros anos foram de alegria. Nasceu nosso filho Lucas e a casa encheu-se de risos, do perfume de talco de bebê, do som das pequenas mãos batendo, do calor do leite e do cansaço feliz das noites em claro. Irmã Ana vinha nos visitar, irmã Marta trouxe refeições, cooperador Paulo veio ver o menino, tia Rosa sempre aparecia com um bolo. Eu me sentia abençoada, crendo que a promessa do Senhor se cumpria, ser fiel no pouco e sobre o muito me colocaria. Servíamos juntos no Ministério da Criança e eu cantava com o coração aberto. Sentia a presença do Espírito Santo nas nossas reuniões, o toque suave nas costas quando alguém orava, o sabor das lágrimas misturadas com a esperança. Mas, como em toda história de provação, as nuvens vieram sem aviso. As mudanças sutis começaram com pequenos silêncios, desculpas e ausência de carinho. Eduardo, que era paciente na congregação, começou a ter acessos de frieza em casa. Houve justificativas sobre cansaço no serviço, sobre pressão no trabalho, e eu, temente e confiante, orejava e jejuava pedindo direção. As primeiras discussões eram como portas que se fechavam, o som do relógio parecia mais alto, o gosto amargo do café esquentado, a luz da cozinha mais fria. Havia momentos em que a voz dele se elevava e outras em que vinha a indiferença.
Eu conversava com a irmã Lúcia, com a vizinha Marta e com a irmã Ana, buscando conselho. Numa noite, tive minha primeira experiência de medo real, quando uma palavra dura foi acompanhada por um empurrão na parede. Eu senti o toque áspero da tinta, o cheiro da noite atravessando a janela e um nó no peito que me fez ajoelhar no banheiro. Ali, de joelhos, em oração de joelhos, pedi a Deus que me livrasse, que cobrisse nosso lar com a palavra. Conversei com o pastor João, que veio em nossa casa, orou e recomendou acompanhamento pastoral. Troquei palavras com Eduardo e, entre nós, esses diálogos se multiplicaram em tentativas de acerto. A cena seguinte é dolorosa de lembrar e foi o primeiro grande ponto de virada. No dia em que a situação escalou, houve uma briga que terminou com o som quebrando a quietude e com minha mão marcada. Eu corria entre o corredor e a cozinha, sentindo o piso frio sobre meus pés descalços, o cheiro de comida esquecida na panela, o gosto salgado das minhas lágrimas. Eduardo dizia coisas que fugiam ao pacto que fizemos diante da congregação. Nós tivemos um diálogo intenso e longo naquela noite, um dos muitos que viraram rotina. E eu registro aqui porque cada frase tem peso e cada resposta era um pedido de misericórdia e também um pedido de justiça. Dialoguei com ele, com o pastor João ao telefone, com a irmã Ana, que bateu na nossa porta, e com o cooperador Paulo, que apareceu para tentar mediar. As trocas entre nós foram muitas e dolorosas naquele momento. Eu disse com a voz trêmula: "Eu não mereço viver com medo no meu próprio lar." Ele respondeu: "Eu não aguento mais essa pressão." Eu insisti: "Por favor, não termina assim." Ele retrucou: "Você sempre acha que tem razão." Eu gritei: "Até quando?" Ele falou: "Cala a boca." Eu supliquei: "Lembra do nosso juramento." Ele murmurou que nada tem sentido. Eu pedi socorro. Ele empurrou. A voz do corredor soou como um tambor no meu peito. Irmã Marta ouviu e ligou para o pastor João. A campainha soou, as luzes do poste na rua iluminaram a sala com uma luz pálida, e todo o ambiente ficou com o odor metálico do medo. Foi naquele instante que tomei a decisão que mudaria tudo: chamar a polícia e procurar abrigo. Mas antes precisei correr para proteger Lucas. A correria, o choro, o som do carro da polícia chegando, a conversa com a viatura e a ida ao hospital fizeram tudo parecer um filme em câmera lenta. Se você que escuta sentiu o nó no peito ao ouvir essa passagem, saiba que não está sozinho ou sozinha. Se você já viveu algo parecido, escreva "eu" nos comentários. Se conheceu alguém que passou por isso, escreva "eu vi". Seu comentário pode consolar outra pessoa que precisa saber que não está sozinha e também pode guiar futuros conteúdos que tragam ajuda prática. Agora volte comigo, porque vou contar como Deus começou a agir nos bastidores da minha história. A situação escalou nos meses seguintes, com incidentes que deixaram marcas físicas e emocionais. Tive visitas de médicos, o cheiro de antisséptico nos hospitais me perpassava, o barulho dos monitores, o toque frio das máquinas, a luz fluorescente que nunca combina com descanso. Em uma madrugada, após outra discussão intensa, houve um acidente doméstico provocado por uma briga que culminou em queda das escadas. Lembro do impacto, do gosto do ferro na boca, do som abafado que antecede o desmaio, da sensação de frio subindo pela pele. A ambulância chegou, o som da sirene misturou-se ao meu chamado pela palavra, pela Bíblia que eu segurava com força. No hospital, encontrei firmeza na voz do Dr. Felipe e na presença do enfermeiro Carlos. Senti o toque das mãos profissionais, o cheiro de álcool, a claridade do corredor, a frieza da maca e o calor humano de quem me atendeu. Fui levada para a UTI, onde o tempo parecia dilatar. Lembro de fragmentos, a respiração monitorada, o som ritmado do monitor, a dor cortante quando acordei, a voz do pastor João ao meu lado orando, o perfume discreto de sua camisa molhada de lágrimas. Naquele leito, eu entendi que minha vida estava nas mãos do Senhor e em mãos humanas que o Senhor havia levantado. O momento na UTI foi um ponto de clímax espiritual e humano. Recebi visitas de irmã Ana, que cantou baixinho um hino, de cooperador Paulo trazendo a palavra escrita, de tia Rosa com um paninho perfumado e de Dona Celeste, que segurou minha mão com força. Cada presença foi um remendo para o coração. Ali tive um diálogo restaurador com o próprio Espírito e com o Senhor.
Orações de joelhos, jejum da família, leitura contínua da Bíblia feita pela Irmandade. Foram dias em que senti a mão forte do Senhor me sustentando. Pastor João recebeu uma palavra de confirmação no culto. Perseverai que a libertação virá. Essa palavra foi semeada em meu espírito enquanto eu lutava, vulnerável, na UTI. Ao me recuperar, vieram as decisões práticas. Denúncias foram formalizadas, contatos com assistência social, conversa com advogado e acompanhamento psicológico. Amigos como Maria, João, Paulo e Ana se mobilizaram, e a Irmandade não me deixou sozinha. O cooperador Marcos, embora amigo, foi orientado a manter distância, e o cooperador Eduardo foi confrontado com a necessidade de tratamento e justiça. A decisão de me afastar e buscar livramento foi acompanhada de oração e ato de fé. Fui acolhida por irmã Lúcia na casa dela por um tempo, onde havia cheiro de café fresco todo fim de tarde e conversas à luz das lamparinas. Ali, de novo, fiz a oração de consagração e o uso do véu nas reuniões se tornou um símbolo de proteção. Procurei suporte na liderança do ministério e fui encaminhada para serviços que me ajudaram a reconstruir rotina para Lucas e para mim. Em cultos especiais, recebi palavras que me confirmavam: o Senhor estava trabalhando. A cada culto que eu participava, sentia o som dos instrumentos afinando, como um testemunho de que a restauração vinha por etapas. As sessões de terapia emocional trouxeram novos vocabulários para lidar com a ferida. Irmãos do ministério organizaram um grupo de apoio com irmã Ana, irmã Marta, cooperador Paulo, tia Rosa e o pastor João. Cada um teve uma ação específica. Ana ajudou com música terapêutica, Marta trouxe mantimentos, Paulo cuidou de documentos, tia Rosa dava colo e pastor João mantinha a palavra. Com o passar de meses, veio a restauração gradual. Um mês depois, eu ainda me lembrava do sabor do medo, de como o travesseiro absorveu minhas lágrimas, de como a oração de joelhos no banheiro foi meu refúgio. Aos 3 meses, eu já caminhava pela rua, com Lucas sentindo a brisa, ouvindo o som das crianças no parquinho e sabendo que Deus me preservou. Aos 6 meses, eu tinha retomado ministérios leves na congregação, participando com Timothy do grupo de música e ajudando com leituras bíblicas. A cada data importante, havia lembrança e cura. O epílogo da minha história merece palavras detalhadas, porque é nele que se funda a esperança que testemunho agora. Um mês depois do ocorrido, eu estava em processo de reorganização de acolhimento familiar. A primeira visita após a alta foi um encontro simples na casa de irmã Lúcia. Havia cheiro de bolo recém-assado, a luz do fim de tarde entrando pela janela, o som de vozes amigas me envolvendo. Eu e Lucas dormimos na casa dela por algumas noites, e a rotina de oração de joelhos antes de dormir voltou a ser lei. Nessa fase, eu comecei a escrever tudo o que sentia em um caderno, para não perder a memória dos passos de Deus. Recebi orientações do pastor João sobre como proceder com a liderança da igreja e com os meios de apoio. Foi um mês de reconstrução prática e emocional, com consultas médicas, encontros com assistentes sociais e muita oração. A congregação ministrou para nós doações, comidas e oração. O cooperador Marcos trouxe mantimentos e orou comigo. Irmã Ana cantou hinos suaves e tia Rosa foi incansável. 3 meses depois, havia avanços consideráveis. Partilhei meu testemunho numa reunião de células, o que me trouxe força e também trouxe outras pessoas para compartilhar suas dores. Eu investi no meu acompanhamento psicológico, participei de jejum de libertação com a Irmandade e recebi a palavra do pastor João. Permanecei firme, o Senhor tem restaurado o que foi quebrado. Havia encontros com líderes para alinhar medidas protetivas e a assistência começou a funcionar cotidianamente. Lucas estava mais tranquilo, o sono menos agitado e eu me sentia apta a entrar de novo no ministério da criança. O som das vozes infantis no templo voltou a ser canção de consolo. Em retiros de cura, senti o calor do Espírito Santo como um cobertor que secava lágrimas antigas. Fizemos um culto especial de testemunhos onde irmã Marta e cooperador Paulo compartilharam histórias que motivaram outros a buscar ajuda. 6 meses depois, a vida já tinha novas cores.
mulheres. Eu voltara a ministrar no pequeno grupo de adolescentes, usava o véu quando servia, participava de reuniões com o pastor João para apoiar outras vítimas e havia uma sensação de propósito renovado. A comunhão havia se fortalecido e a congregação aprendeu a atuar com mais sensibilidade nos casos de violência doméstica. Entrei num processo de formação para ser uma referência de acolhimento na igreja e a palavra justiça passou a ser usada não só em oração, mas em ações concretas para proteger vulneráveis. O vínculo com Lucas ficou mais sólido, eu tinha rotinas de cuidado e havia paz nas noites. Ainda havia dias de lembranças, mas a cada hino cantado eu via evidências do trabalho do Senhor. Ao olhar para trás, vejo a mão do Senhor nos mínimos detalhes, no toque do pastor João, na presença da irmã Lúcia, no olhar compreensivo de Ana, na ação rápida dos cooperadores, na atenção da enfermeira Júlia e no apoio de tia Rosa. Deus me justificou e restaurou. Hoje eu conto essa história não para escândalo, mas para consolo e alerta. Se você está vivendo algo parecido, não se cale. Procure seu líder local, fale com a Irmandade, busque suporte médico e... Legal, ore e jejuem e confie na palavra da Bíblia. Agradeço ao Senhor porque Ele mudou o meu cativeiro. Glória a Deus por cada mão humana que Ele levantou para me socorrer. Se este testemunho tocou o seu coração, inscreva-se no canal para caminharmos juntos, para que mais histórias de libertação e direção apareçam e para que a comunidade cresça em apoio. Compartilhe com alguém de confiança e lembre-se, Deus vê, Deus ouve e Deus age. Aleluia! Quando o Senhor decide agir, ninguém pode impedir. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado.